Todas as quartas-feiras, o advogado trabalhista Vinícius Cascone está aqui com a gente no Estúdio CBN. Doutor Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Você tem um faro jornalístico como o nosso, né? Vamos contar um bastidor da notícia. Enquanto o Enzo trazia a informação, a gente mudou a pauta do seu direito de hoje para falar sobre trabalhadores que sofrem tipo de acidente como isso que acabou de acontecer com essa funcionária da loja. Vamos falar sobre esse assunto então, doutor Vinícius? Sim, na verdade, uma infelicidade muito grande, né? Uma tragédia, eu sempre falo isso, qualquer ato de violência é uma tragédia, né? Então a vítima é uma... As notícias que a gente tem agora aqui, ela é uma trabalhadora de um estabelecimento comercial e ela foi atacada, né, por esse assaltante e evidentemente que ela sofreu um ferimento. E esse ferimento, né, é caracterizado como um acidente de trabalho típico. Então, na verdade, a empregada estava ali no seu horário de trabalho e foi atacada e sofreu esse acidente. Então, evidentemente que isso pode ser caracterizado como um acidente de trabalho típico e tem algumas consequências desse tipo de acidente, né? A principal consequência que existe é que se essa empregada tiver que ficar afastada por mais de 15 dias do trabalho e receber um benefício previdenciário, o B91, a gente já conversou sobre isso aqui outras vezes, inclusive, né? Ela passará a ter estabilidade de 1 ano no emprego. Então esse é o primeiro ponto aí que está estabelecido. A segunda questão importante dessa situação do acidente, realmente é bastante traumático, né? A trabalhadora, nesse caso aí, com certeza terá um trauma, né, psicológico pelo que aconteceu. Imagina você ser atacada por uma faca no momento que você menos espera dentro do seu trabalho, que em tese você espera que é um lugar seguro, né? Mas infelizmente não existe lugar seguro hoje mais no Brasil, né? As coisas estão bastante violentas. A trabalhadora pode sofrer um trauma psicológico e evidentemente que ela possui o direito, inclusive, de ter reparado, né? Ter assistência à saúde, um cuidado psicológico aí por parte da empresa, né? De custear esse tipo de tratamento para ela, justamente pelos impactos que ela sofreu desse acidente. E eventualmente, é claro, ela pode também, se o caso, se assim interessar, ingressar no seu trabalho para deixar uma indenização também financeira pelo ocorrido. Contra quem? Contra a empresa. Nesse caso, é o empregador que terá que se responsabilizar. Por mais que nós saibamos que a segurança pública é um dever do Estado, quem é responsável pelo meio ambiente de trabalho laboral, meio ambiente de trabalho na empresa, é a própria empresa, infelizmente. Então, nesse caso específico aqui, realmente é um problema de segurança pública, mas é claro que a empresa passa a ser corresponsável nessa situação. E geralmente o empregado não vai querer fazer isso com a empresa porque não coloca a culpa da empresa, né? A gente está falando, claro, pegando esse assunto como exemplo, mas falando de uma maneira geral de acidentes de trabalho, né? Então, nesse caso, teria que eles chegarem a acordo. Como que funciona? Na verdade, assim, eu coloquei as possibilidades que o empregado tem para fazer uma situação dessa. Não quer dizer que ele vai fazer ou irá fazer. Ele pode reconhecer que a empresa não tem qualquer responsabilidade, mas pela legislação a empresa tem a responsabilidade. Então, evidentemente, se a empresa cuidar desse funcionário, tratar com respeito, entender, né, a gravidade do fato, entender o que aconteceu com o estresse, né, o pós-traumático, né, que o pessoal fala muito em relação a isso, foge um pouco do campo do direito, né, para o campo da saúde, e entender e dar assistência para esse trabalhador. É muito importante a empresa fazer isso, justamente para demonstrar aí que ela tem preocupação com o empregado. O empregado, evidentemente, do outro lado, pode entender isso e também aí não tomar qualquer medida judicial. No caso do ferimento em si, né, nem toda empresa tem condições de pagar um plano de saúde para um funcionário, né? Então, e ainda sendo um caso assim de urgência, né, por ser um ferimento de faca, o SUS vai atender. Mas você até citou na resposta anterior que a empresa teria que bancar com esse tratamento se não tiver o plano de saúde, é isso? Sim, então vamos lá. Primeiro, né, todo mundo sabe que o SUS é um sistema único de saúde, né? Todo mundo pode ser atendido, independente de você ter plano de saúde ou não, né? Então esse é o primeiro ponto. Então qualquer cidadão brasileiro, e até estrangeiro, né, é atendido pelo SUS normalmente. Como um estrangeiro que está no Brasil passa por alguma situação, o SUS atende qualquer pessoa que esteja em solo brasileiro, a gente fala, né? Então esse é o primeiro ponto. Segunda questão, que evidentemente que o empregado pode pleitear aí uma assistência, né, com mais cuidado, não que o SUS não atenda bem. Em muitos locais o SUS realmente, o esforço enorme dos profissionais de saúde do SUS, com a pouca estrutura que existe, mas, evidentemente, que para você ter um atendimento
talvez mais ágil, ou até uma situação aí com mais qualidade no sentido de estrutura, de insumos, de materiais, etc., ela pode pleitear aí que a empresa auxilie com um tratamento privado, né, num atendimento privado. Então, nesse ponto específico, sim. É importante ressaltar que ter plano de saúde não é uma obrigação da lei. As empresas não têm obrigação de custear um plano de saúde. Mas o que ocorre nesse fato é uma consequência do acidente de trabalho. Então, como houve um acidente de trabalho, tem as consequências dele, e uma delas é cuidar da saúde e das consequências desse acidente de trabalho. Então, a trabalhadora pode pleitear aí o atendimento privado nesse caso, e que a empresa tome as providências para arcar com esses custos. E aí tem o afastamento, o período, você falou, a partir de 15 dias, aí passa para o INSS bancar, né? E que o salário geralmente não é o mesmo, né? Então vamos lá. O que é quando a gente fala o que é o INSS bancar? Na verdade, todo empregado no regime CLT no Brasil tem descontado do seu salário um percentual, que varia de 9% a 11%, dependendo da faixa da categoria específica, né? E o empregador contribui com uma quantia de 20% da remuneração desse empregado. Esse dinheiro é como se fosse um seguro. Esse seguro vai para o INSS. E o INSS arrecada esses valores mensalmente de todos os trabalhadores do Brasil, justamente para garantir alguns benefícios. Dentre eles, o auxílio acidente, aí no caso, né, o auxílio previdenciário, e outros, a aposentadoria que todo mundo conhece, aí, né, a história da aposentadoria. Então, com base nesse recurso, é que a pessoa passa, depois desse 15º dia, se o INSS reconhecer, né, que é motivo de continuar o afastamento, porque depende disso, a perícia vai falar, é caso para afastamento para mais de 15 dias ou não. Então, os primeiros 15 dias quem paga é a empresa, né, e depois disso, quem vai pagar, né, vai ser justamente aí o INSS, se reconhecer que o afastamento tem que ser posterior a esse período. Doutor Vinícius, você falou também de estabilidade de 1 ano, né? Mas vamos supor, lembrando, ninguém está fazendo juízo de valor dessa funcionária que acaba de se ferir num assalto numa loja, mas falando de acidentes de trabalho de uma maneira geral. A pessoa tem um trauma, ela não quer voltar a trabalhar. Se ela pede demissão, ela sai com uma mão na frente e outra atrás, teria que fazer acordo com a empresa? Olha, realmente é uma situação bastante emblemática. Nós não sabemos quais serão os reflexos desse grave ataque que a empregada sofreu durante seu trabalho, né? Evidentemente que cabe a ela, depois, né, que de retornar ao trabalho, do seu afastamento, evidentemente, ou porque quando você afasta, é importante lembrar, o contrato de trabalho suspende. Então, se eu faltei hoje, faltei porque eu preciso do estado médico, como se eu tivesse com o meu contrato de trabalho congelado. Então, eu não posso ser demitido, não posso tirar férias, não posso fazer nada nesse período e nem pedir demissão. Eu tenho que pedir, né, depois do meu retorno. Então, a partir desse momento que eu, o empregado no caso, esteja nessa situação de que, olha, eu não quero mais trabalhar na empresa por causa disso, ela pode tomar uma série de medidas. E aí, evidentemente, que a gente não quer induzir um empregado a fazer uma atitude ou outra, mas ela pode entrar com pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, porque não havia condições de segurança, e aí, evidentemente, que a Justiça do Trabalho vai analisar de quem era a responsabilidade dessa situação toda, se a empresa realmente tinha responsabilidade para garantir a segurança no espaço ou não, né? E a empresa, evidentemente, que vai se defender, dizendo que a questão de segurança é uma questão pública, né? Que a de segurança pública é do Estado. Então, evidentemente, que nós vamos ter um conflito de opiniões aí, e é um processo que vai ter bastante discussão. No caso, por exemplo, a responsabilidade do Estado, né? Tudo bem, claro que a loja é um local particular. Até por isso, né, a resposta anterior sobre a responsabilidade ser da empresa, mesmo a empresa sendo a vítima do assalto, né? Tão vítima quanto a funcionária. No caso, a loja, se ela fosse processada, é isso que a gente está comentando aqui, nosso ouvinte, final do telefone 2232, quando a pessoa é assaltada no trabalho e leva um celular. Mas nesse caso, do celular ainda não chegamos lá, mas a gente vai chegar. Nesse caso, a loja pode entrar com uma ação contra o Estado, já que não houve a garantia da segurança? Na verdade, se você pensar pela lógica, sim. Em tese, a partir do momento que ela sofreu um prejuízo, né, por uma situação de segurança pública, né, evidentemente que ela pode pleitear isso do Estado. É claro que eu não tenho aqui uma estatística, evidentemente, mas na maioria dos casos, infelizmente, o Estado acaba sendo absolvido desse tipo de processo. Bom, e a última pergunta aqui da nossa ouvinte, final do telefone 2232, ela perdeu um bem
né? No caso aqui, teve um celular roubado. E aí? Como é que fica? Recorre a quem? Bom, vamos lá. Primeira coisa, se ela está dentro do ambiente de trabalho. Isso, no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, evidentemente que você não pode, a obrigação de garantir a segurança ali dentro também, evidentemente, de não ter furto, essas coisas, é a própria empresa que tem que resguardar ali o ambiente. Inclusive, a empresa pode disponibilizar, inclusive, locais com chave para que os empregados possam guardar seus pertences pessoais. Agora, o empregado também precisa ter responsabilidade com esses pertences. Então, precisa demonstrar realmente ali, com algum tipo de prova, que houve esse furto, né, para tentar responsabilizar a empresa por essa situação. Agora, é claro que a empresa também tem que tomar suas providências para apurar o caso, para levar as autoridades policiais para fazer a investigação para ver o que aconteceu com esse celular. Não dá para fazer, então, que a empresa tenha que ressarcir esse bem. Sim, essa é mais uma vez uma discussão que não há, há divergências em relação a esse ponto, né? Há um ponto de vista que o empregador não teria essa responsabilidade, há um outro ponto de vista aí que o empregador também teria a responsabilidade. O que é importante aí, eu vou chamar a atenção para um outro ponto nessa situação, é se a empresa descobrir se algum empregado furtou outro empregado, o empregado que furtou pode ser despedido por justa causa. Né? Aí sim. Então tem esse problema. E quando o empregado é demitido por justa causa, realmente, aí você falou se ele sai sem nada, né? Realmente ele só fica aí com apenas o seu saldo de férias e o 13º proporcional. Dr. Vinícius Cascone, sempre, né, a gente tem um tempo estabelecido aqui para o nosso quadro, mas as perguntas começam a chegar durante o programa. Então vamos fazer o seguinte, né? A gente pode retomar esse assunto aqui na quarta-feira que vem sobre acidentes de trabalho e prejuízos causados no ambiente de trabalho, porque agora que o pessoal começou a mandar, infelizmente a gente não tem mais tempo, mas eu quero agradecer muito pela participação aqui, que foi muito esclarecedora. Que isso, eu que agradeço, Marco, agradeço os ouvintes da CBN, nós vamos pegar as perguntas e na próxima semana a gente volta respondendo as perguntas que os ouvintes fizeram hoje. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, todas as quartas-feiras aqui no quadro Seu Direito, agora 3h27.